Olá, boa tarde. Quero fazer mais um vídeo sobre ídolos, idolatria, pessoas que já morreram ou não, ou por coisas que possam trazer objetos, que possam trazer a prática da idolatria, ainda que inconsciente das pessoas. O personagem de hoje, eu vou começar pelo mais novo deles, que é Calígula, que era neto de um imperador, que assumiu na morte do avô o reino. O nome de Calígula era Caio Júlio César Augusto Germânico. Calígula ele foi assassinado, ele foi o terceiro imperador romano e membro da dinastia de Júlio Claudiana, que deve condizer aí com duas famílias, Júlio Claudiano. Ele teve um reinado de 4 anos e ele foi assassinado após esse reinado de 4 anos. Ele foi um dos mais cruéis, polêmico e extravagante representante, né, do governo, né, vamos dizer. Ele foi um representante significativo no desenvolvimento econômico. Depois ele teve uma doença mental. Até que ele não sofreu essa doença, ele fez grande diferença na economia. Com essa doença ele perdeu o equilíbrio e a lucidez. E aí Roma passou grave crise financeira e até por fome, por conta dessa queda, né, daquele que comandava o reinado, que era Calígula. Calígula tornou-se um tirano e introduziu em Roma o culto divino ao imperador. Olha aí a idolatria. Tá vendo? O erro de Calígula, o pior erro dele, foi instituir um culto ao imperador, né? Quer dizer, prestar idolatria a uma pessoa, depender de uma pessoa, idolatrar uma pessoa, colocar uma pessoa acima de Deus, né? Ele mandava matar membros da própria família dele. Ele perseguiu membros da aristocracia para tomar seus bens. Ele tinha uma vida sexual desregrada, conflitos familiares e problema com relações pessoais, amizade, né, contato com pessoas. Ele tinha atitudes provocativas, casou-se 4 vezes, não poderia ser diferente, né? Uma pessoa tão complicada, tão insaciável. Faleceu com 41 anos de idade em Roma. Assassinado, foi assassinado por um membro da guarda pretoriana. Esse foi Calígula, que deu sequência ao trono do seu avô, que era o imperador Tibério. O imperador Tibério era um príncipe e o nome dele era Tibério Nero César. Morreu aos 77 anos de idade. Também era romano. Foi o segundo imperador de Roma pertencente à dinastia Júlio-Claudiana, que condiz com duas famílias, né? Ele reinou de 18 de 9 de 14 a 16 de 3 de 37. O seu sucessor foi Calígula. O enterro foi no mausoléu de Augusto, em Roma. A religião dele, do imperador Tibério, era o paganismo romano. Pagão, não acreditava, não cria em nada, né? Ele foi sucessor, o imperador Tibério, o avô de Calígula, foi sucessor do padrasto Augusto. Foi durante o seu reinado na província romana da Palestina que Jesus foi crucificado. A família do imperador Tibério se aparentou com a família imperial quando a mãe do imperador Tibério se divorciou e se casou com o futuro imperador Augusto. Quer dizer, ele nem era filho do imperador que o elegeu, ele era enteado do imperador que o elegeu. Ou seja, ele, o imperador, não era da família real. Então ele não teria direito ao trono, né? Eu acredito, entendo aí que foi quebrada uma hierarquia, que ele não era filho de um imperador, ele era enteado do imperador que o intitulou. Ele herdou esse título por causa do padrasto, né? Que eu vejo isso literalmente em alguns casos dentro da Bíblia como quebra de hierarquia. O imperador Tibério casou-se com a filha de Augusto, do padrasto dele. Casou-se com a filha do padrasto.
passando a fazer parte da gente do povo Júlia, deveria ser a família dela, né? E recebeu poderes tribunícios por 10 anos. Ao longo da sua vida, ele viu desaparecer por mortes uma sucessão de rivais. Assim é que ele ia crescendo, né? Assim que ele ia expandindo, recebendo cada vez mais poder, mais autoridade, porque ele presenciou sucessivas mortes dos rivais. Os descendentes dele e do Os descendentes dele e do padrasto continuaram por 40 anos até a morte de Nero. Ele reorganizou o exército, reformou a lei militar e criou novas legiões. Os soldados, após cumprir o tempo de serviço, na época dele, recebiam 5% sobre heranças. Após a traição de seu neto menor, Tibério, foi traído por seu neto, Tibério, né? Ele foi convidado e nomeado sucessor do imperador. Ele foi responsável por a fronteira norte do império. Ele foi visto como obscuro, recluído e sombrio governante. Após a perda de seu filho, teve grandes lutas também, né? Grandes problemas pessoais. Após a perda de seu filho, a qual o governo declinou, seu reinado terminou em terror. Ele, depois que teve a perda do filho, ele ficou sem estrutura, né? A primeira aparição dele, do governo desse imperador, foi aos 9 anos de idade, com uma oração fúnebre no velório do pai dele. E aí, depois dessa perda do filho, que ele o reinado dele se transformou em terror, porque ele perdeu as estruturas, ele exilou-se de Roma e deixou a administração na mão de 2 prefeitos. E adotou o sobrinho neto Calígula. Nem era neto direto, era sobrinho neto Calígula para o suceder. Quebra de hierarquia. Em alguns casos da Bíblia. Em algumas situações, isto é quebra de hierarquia. Tibério foi advogado. Seu segundo casamento, ele casou com a filha do amigo e general Augusto. Tibério foi cônsul. Teve um terceiro casamento com uma viúva Agripa. Perdeu o filho na infância com ela. E recebeu o comando dos exércitos da Panonia e da Germânia. Foi cônsul 2 vezes e teve o controle do Oriente, que renunciou saindo da política por motivos sentimentais. Ele tinha aí grande dificuldade, né, na vida sentimental também, de acertar, uma insatisfação constante que trazia todas essas separações. Lá o neto dele também viveu isso, né, o Calígula. Uma coisa que realmente tinha que ser quebrada, né, uma maldição a ser quebrada na família, né, mal de vida sentimental. E os poderes de Tibério se igualaram a Augusto, que era o seu padrasto. E na morte de Augusto, que era o padrasto dele, ele era o único sucessor do padrasto. Essa é a história do imperador, do príncipe Tibério, que por uma quebra de hierarquia chegou ao poder, né? O padrasto passou para ele o poder. E ele também não, dando a entender aí que não teve sucessor também, né? Porque perdeu um filho, criança, com uma esposa, perdeu outro filho adulto com outra esposa. Então ele ele constituiu o sobrinho neto para ser o sucessor dele. Aí tem que se ver profundamente dentro da Bíblia cada caso, porque aquilo que muitas vezes não é visível num mau entendimento para o homem, a Bíblia ela revela, ela quebra muitos protocolos, né? E mostra-se claramente lá de uma situação em que o avô a ungir, deveria ungir o primogênito já de idade, quase no leito de morte, foi ungir os netos, né? E em vez dele ungir o primogênito, que era a tradição, que era o normal, a conduta, ele ungiu o mais novo. E o filho avisou para ele, não pai, esse é o mais novo, né? Mas ele
sabia o que ele estava fazendo, apesar da muita idade, de enxergar pouco, mas ele sabia. Então, essa é uma situação que a Bíblia mostra de hierarquia quebrada aos olhos humanos, né? Os olhos humanos faria de uma forma, entenderia de uma forma, mas Deus fez de outra. Outras passagens também de Gideão, que era o menor da casa dele, estava trabalhando e mandaram buscar Gideão para ser honrado. E tem outras passagens mesmo, como o próprio Davi também, que era menor, né? E estava na malhada, trabalhando e mandaram chamar, mandaram buscar para que ele pudesse então reinar. Então tá aí, beijo no seu coração, que isso tenha acrescentado mais entendimento, tudo sempre dentro da palavra de Deus, que precisa cada vez mais buscar o discernimento, o dom do Espírito Santo que dá o entendimento da palavra. Não está tudo escrito na palavra. Jesus falava muito por parábolas, para que as pessoas buscassem o dom do discernimento, que é a revelação do Espírito Santo. Assim como não está tudo escrito na palavra, muito menos no estudo, muito menos na teologia se explica tudo. Todas as explicações da palavra de Deus vêm por parábolas, vêm pelo Espírito Santo de Deus, o revelador e o consolador. Boa tarde.